Gente, é um prazer ter vocês aqui, viu? É a nossa primeira aula e a gente está com grande expectativa. O material é um material muito rico e a gente vai tentar aí passar da melhor forma para vocês, tá bom? Espero que o coração de vocês esteja aberto, receptivo, né? Porque um dos requisitos para a gente ser abençoado é se o nosso coração estiver receptivo, né? Muita coisa que vai ser falada, nós já ouvimos de várias formas, de pessoas diferentes, dos nossos pastores, de pessoas que vieram dar curso para nós, mas sempre há tempo de aprender e pôr em prática, né? E o pouquinho que a gente conseguir pôr em prática de toda a riqueza que tem nesse material já vai ser para a expansão do reino e Deus vai ficar feliz porque estaremos fazendo a vontade dele, né? Que é a expansão do reino. Então, quero agradecer a presença de todos e vou passar para a G. A G vai iniciar e vai falar sobre os dois livros e ela vai iniciar e na sequência sou eu, tá bom? Agora, quem quiser pode fechar aí, se tiver tudo fechadinho, deixar só o da G aberto. Vocês estão vendo? Sim? Estão vendo que está compartilhando? Sim, Então, esses são os dois livros que nós vamos estudar. Então, são os Valores Inegociáveis da Igreja em Células. Esse autor é o João Vitor Machado e ele é muito baseado na igreja do pastor Paulo Mazzoni, lá de Minas Gerais. O nosso pastor, ele sempre fala nele. A igreja, a gente chama Igreja Batista Central, é uma igreja muito grande lá em Minas, né? O segundo livro é a multiplicação, que é o desafio do cristão, da liderança e da igreja, deixa eu ver aqui, da igreja. E são, como, né, a Janete falou, e o pastor Davis já tem falado também na igreja, não são assuntos novos, né? Não tem nenhum assunto novo, nada que nós já não tenhamos ouvido, mas são assuntos que nós precisamos estar relembrando, né? Que nós precisamos estar sempre deixando fresco na nossa mente para que a nossa célula continue funcionando ou funcione da melhor forma possível. Todos os assuntos, eles são voltados para células, para gestão de células, por isso o nosso grupo chama de liderança e gestão de células, né? Que é para nós conseguirmos aí trabalhar de forma excelente com as nossas células. Eu vou começar com a introdução dos valores inegociáveis, que é um assunto bem simples para nós entendermos, mas de grande importância também. Então, eu vou falar agora sobre a introdução do livro Valores Inegociáveis. E antes de nós falarmos especificamente sobre todos os assuntos que tem lá nesse livro, eu quero primeiro falar sobre a definição de cada palavra, de valores e de inegociável. Então, deixa eu só arrumar aqui o meu computador para ele aparecer de forma. Ai, aqui. Então, valores. O que significa a palavra valores? Então, são princípios e convicções que orientam decisões e comportamentos. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós decidimos, eles são baseados nos nossos valores. Eles determinam também prioridades e identidade. Então, a nossa identidade, ela também é baseada nos valores que nós temos na nossa vida. No contexto cristão, que é o que nós vamos trabalhar exatamente, são fundamentos extraídos da palavra de Deus, moldam caráter, cultura e direção ministerial. Então, dentro de tudo que nós vamos falar, de forma geral, os valores cristãos são aqueles extraídos da palavra de Deus. E aí, inegociável. O que significa a palavra inegociável? Inegociável. Aquilo que não pode ser alterado ou flexibilizado. Não tem Gê, como mexer. desculpa, Gê, é que não tá passando os slides. Não passou? Não, só tá na sua tela principal do PowerPoint. Então, peraí. Assim vai? Assim mudou? Sim? Agora Então tá sim. bom. Então vamos agora passar sim. assim. Então vamos passar assim, porque da tela cheia não estava passando então.
Então, é inegociável, não é aquilo que não dá para mudar, não tem como negociar. Ele não se adapta à pressão cultural ou conveniência, ou seja, a gente querendo ou não, se tem pressão social, se tem pressão externa, não adianta, não muda. Permanece firme mesmo diante de perdas ou perseguições. É uma decisão tomada antes da crise. Então, ainda que as coisas não estejam indo bem, o que é inegociável não muda. E aí, juntando, né, as duas palavras numa definição só, o que são valores inegociáveis? São princípios bíblicos essenciais que não podem ser relativizados. E o que significa ser relativizado? É justamente não ser flexível. Não tem mais ou menos. É sim ou não. Então, ou você tem ou você não tem. No nosso caso, nós precisamos ter. Não são adaptáveis à cultura ou pressão social, preservam identidade, doutrina e fidelidade a Deus. Então, os nossos valores, eles vão dizer muito sobre a nossa fidelidade. Aliás, a nossa fidelidade a Deus vai dizer muito sobre os nossos valores, sobre aquilo que nós não negociamos. E são fundamentos que sustentam a liderança e a igreja. E, segundo o autor, qualquer igreja, seja grande ou pequena, ela precisa ser baseada em muitos valores, em vários valores. A Bíblia nos dá muitos valores. Porém, ele cita alguns valores que são muito importantes e muito falados sobre nós também, que são os pilares, né, ou os valores da Reforma Protestante, lá feita por Martinho Lutero. Então, são esses cinco pilares, sola, né, que significa somente. Então, somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Então, a gente vai falar rapidinho um pouquinho sobre cada uma desses pilares, né, desses valores que nós precisamos ter cravado no nosso coração. Não pode, nós não temos como fugir disso. Então, somente a escritura, quando você vê a palavra sola, quer dizer somente. Então, no sola escritura, eu não sei como falar, né, como ele falava lá, então vamos falar em português mesmo. Somente a escritura, ele tem a Bíblia como autoridade suprema e final. Base inegociável da fé cristã é a Bíblia. Então, como diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Então, não adianta a gente se basear em livros, ou se basear em cartas, ou em qualquer outro livro que não seja a palavra de Deus. Ela tem a palavra final, ou ela é o próprio Deus, né? A palavra de Deus. E aí o outro, que aí um completa o outro, que é só a fé e só a graça, que aí ele diz sobre a justificação somente pela fé e a salvação somente pela graça. E aí lá em Efésios nos ensina, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, é, a salvação não vem por obras, né? É dom de Deus. Isso é maravilhoso. O terceiro pilar aí, ele fala somente Cristo, que Cristo é o único mediador e a centralidade absoluta em Jesus. Eu sou o caminho, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se não for Jesus, não adianta nós buscarmos, né, em outras coisas, outros deuses, é só Jesus. É o nosso Salvador e toda a nossa fé, toda a Ele pertence, a centralidade é que tudo é dele, né? Tudo parte dele, tudo vem dele, tudo é por ele. E aí, só lhe deu glória, que é a Deus toda a glória. Tudo existe para a glória de Deus. Liderança não é autopromoção, né? Não é nada para a nossa glória. É tudo para a glória de Deus. E aí diz lá em 1 Coríntios: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, por mais que lá na liderança
durante a nossa liderança, né? Nós façamos coisas que às vezes é gostoso ouvir um elogio, é gostoso ouvir um parabéns, mas ainda assim, tudo é para a glória de Deus, nada é para nos promover. E aí, o que tudo isso, né, tem a ver com a igreja em célula, ou com a própria célula. Na introdução lá, o autor ele cita esse Ben Wong, ele é um pastor de Hong Kong. Ele me parece que ele foi o pastor com a igreja celular. A primeira igreja celular foi dele. E essa igreja chama também Comunidade da Graça, só que é lá em Hong Kong. E aí ele dá essa definição aí sobre a necessidade e a importância dos valores inegociáveis. A célula só prosperará se for concebida com princípios a serem absorvidos e colocados em prática, ao invés apenas de um modelo a ser simplesmente copiado. Então, a célula, se ela não tiver esses valores, esses e outros valores lógicos, né? Nós temos valores como temor a Deus, a obediência, amar ao próximo, são valores inegociáveis. Então, se as nossas células não estiverem baseadas com esses princípios inegociáveis, a célula não vai prosperar, porque nós vamos ser sempre flexíveis. Nós vamos querer adaptar as coisas, o ensino, o andamento da célula para agradar as pessoas ou para massagear o nosso ego. Então, nós vamos acabar fazendo para nossa glória. Por isso, nós precisamos ter valores inegociáveis. Não dá para negociar. Você quer? É assim que tem que ser. A gente não pode pensar em mudar as coisas para que a nossa célula seja cheia, né? Eu vou ser mais flexível para encher a minha célula. Não, isso não é do coração de Deus. Nós temos que ser sim e não. A própria palavra diz, né? Sim, sim e não, não. Passou disso é procedência maligna. Então, nós precisamos ser firmes nisso. E aí, no decorrer dos capítulos dos valores inegociáveis, nós vamos aprender alguns valores que vão impulsionar as nossas células, alguns valores que vão nos direcionar de forma a termos uma célula excelente. E aí ele conclui lá, peraí, aqui. Ele, né, conclui dizendo que valores inegociáveis preservam a identidade. Então, já disse, né, quando nós temos os valores, não negociamos para agradar as pessoas, nós temos uma identidade. A nossa identidade é firmada em Jesus. A, os valores inegociáveis também protegem a igreja da relativização, que é da flexibilização, né, da flexibilidade, de mudanças para agradar as pessoas. Sustentam líderes em tempos de pressão, que na verdade eu acho que é o que mais a gente tem tido ultimamente, são essas pressões, né, para poder agradar outras pessoas, e aí, estando firmes em Jesus, com esses valores cravados no nosso coração, a gente consegue passar por essa pressão, porque a gente tem certeza, voltando lá na identidade, nós temos certeza da nossa identidade. E a fidelidade a esses valores é o maior testemunho, é aquilo que garante o nosso sustento em Jesus. Então, essa introdução ela foi bem rápida, é bem resumida, porque é importante nós sabermos a definição, né, do que significa os valores inegociáveis. E aí, a partir da próxima aula, a gente entra aí no capítulo 1. E aí, a gente agora já vai para o segundo livro da multiplicação aí com a Janete. Ela que tira isso aqui. Então, o meu é o segundo livro, né? Dá para ouvir? Só você falar alto. Tá. É a multiplicação, o desafio do cristão, da liderança e da igreja, né? E eu não tenho slides como a G, porque eu sou a mulher do papel, então eu vou usar meu papel. Mas um dia eu chego lá. Ó, minha parte tecnológica tá aqui, ó. No prefácio, né, no livro, ele é muito rico. Então, para não perder nenhum detalhe, eu vou acabar lendo e eu vou dando umas pausas, tá bom? Diz assim, no prefácio, o autor deixa claro que o tema da multiplicação não nasce de uma teoria ou de um modelo importado, mas de uma jornada prática vivida na igreja local. Ele compartilha que a multiplicação foi aprendida
por meio de tentativas, erros, ajustes e, acima de tudo, pela busca sincera de alinhamento com a palavra de Deus. O leitor, nós, isso é para você, é convidado a compreender que este livro não trata de crescimento numérico como um fim, com um fim em si mesmo, mas de vida espiritual saudável. Eu gostei muito dessa colocação que ele fez aqui, porque às vezes, quando a gente fala de multiplicação, precisa multiplicar a célula, né? E essa célula está parecendo uma igreja, vamos multiplicar e tal. Ou então, quando a célula é muito pequena, que você. Geralmente, né, os líderes ou alguém fica falando, ó, tem que buscar pessoas, né? A igreja está cheia de gente nova, tal, tem que convidar e tal. E parece para o líder uma pressão. Mas, na verdade, se ele enxergar dessa forma, se ele enxergar da forma como nós vamos aprender aqui nesse livro, é simplesmente uma vida espiritual saudável, que gera vida. Ovelha gera ovelha, e isso vai gerando vida dentro da igreja. O prefácio prepara o coração do leitor para entender que multiplicar envolve mudança, desconforto e renúncia. Então, o líder tem que entender que quando houver uma multiplicação, vai ter esses três tipos de coisa. Vai ter desconforto, vai ter gente reclamando que não quer ir, que não quer. Na cabeça das pessoas é dividir. E na verdade não é, né? É multiplicar. A gente está multiplicando para ganhar novas vidas. E vai precisar de renúncia. Você vai precisar deixar o seu amigo mais próximo ir, aquela pessoa que você tem um pouco de mais de afinidade para ir para outra célula. Então você vai estar renunciando aí algumas coisas, mas não perdendo, né? Não se trata de uma leitura neutra, é um conteúdo que confronta modelos estabelecidos e desafia líderes a reverem suas convicções. A multiplicação é apresentada desde o início como um chamado espiritual, diretamente ligado à obediência à missão confiada por Jesus à igreja. Eu gostei muito de como ele colocou um chamado espiritual. A multiplicação é um chamado espiritual. Por quê? Quem não sabe qual é o seu chamado acabou de aprender. Seu chamado espiritual é fazer discípulos, é ir em busca de almas, é fortalecer essas pessoas e formá-las. Esse é o nosso chamado, né? É o chamado de todos que estão aqui. Se você está aqui nessa reunião, ou porque você é líder, ou porque o seu líder sonha com você, ou porque você sonha em fazer a vontade de Deus. Então é por isso que você está nessa reunião aqui nessa noite. Compreendendo o livro. Nessa sessão, o autor orienta o leitor sobre como o livro deve ser encarado, não como um manual rápido de crescimento, mas como um instrumento de formação, de visão e de mentalidade. A multiplicação não acontece por fórmulas prontas, mas por um processo contínuo de amadurecimento espiritual, tanto pessoal quanto coletivo. Ou seja, o líder ele fica maduro, um líder maduro ele quer multiplicar, ele quer avançar, ele quer crescer. E a gente estudando esse livro aqui em conjunto, porque fala assim, ó, tanto pessoal quanto coletivo. Quando você receber esse material, você lê, vai ser para o seu crescimento, para você entender a vontade de Deus para a sua vida, e você vai querer também, junto com a gente, discutir sobre o que está falando lá no livro. Você vai acrescentar algo que a gente não falou, que deixou de falar. Quando você lê, você vai falar: Poxa, isso aqui ficou marcante para mim. Eu queria compartilhar. Eu vi que a Renata não falou, eu vi que a Gê não falou, eu vi que a Janete não falou. Eu posso pontuar algo que eu li e eu achei importante, que vai edificar nessa reunião? Você também vai ter essa liberdade para fazer isso, tá bom? O livro exige uma leitura atenta, reflexão e disposição para mudanças práticas. Porque, como a Gê falou, não tem muita coisa de novo. Mas a gente deixou de praticar algumas coisas. A gente foi perdendo, até um pouco foi culpa da pandemia, né, Fábio? Que a gente conversava sobre isso. A gente foi perdendo o hábito de formar e de entender que a célula não é um grupo fechado. Ele não é um grupo só dos meus amigos. Ele é uma célula que vai ter que se multiplicar, tem que gerar vida, né? Então, Convidar visitas. convidar visitantes também, né? E aí, com a pandemia, primeiro que deu uma esfriada nesse negócio de célula, né? Todo mundo que quer voltar para células. E agora que tá voltando, e não tem esse hábito de querer multiplicar. Eu tô com a minha célula faz 20 anos, é assim que ela vai permanecer. Então, esse curso é para você ler e ampliar a sua visão,
trazer mudança, refletir sobre qual é o estado da sua célula e olhar para dentro dela como Jesus olharia, porque Jesus, ele poderia ter segurado os 12 ali com ele e ter edificado uma igreja e as pessoas só as pessoas serem atraídas. Mas o que Jesus fez? Mandou de dois em dois, vai povoar, vai fazer discípulo, vai ganhar alma. E é essa visão, né, que Deus tem para nós. Temos que saquear o inferno. O autor destaca que muitos desejamos os resultados da multiplicação, mas não estão dispostos a enfrentar os processos que ela exige. A gente até quer que aconteça a multiplicação, mas aí a gente fica apegado às pessoas que irão. Ou então a gente não tá, ah, não, vou ficar só com três, vou mandar sete para aquela célula, eu vou ficar com três e começar de novo. Às vezes ele não quer passar por aquele processo. Ah, tá bom aqui, meu grupinho aqui de 8, 10 pessoas, tá bom aqui, vamos continuar aqui. Não tá certo. Isso não é essa visão que Deus tem para nós. É enfrentar os processos que ele exige. Por isso, compreender o livro significa entender que ele propõe uma mudança cultural na igreja, onde a missão a missão passa a ser prioridade acima da conveniência, da tradição e do conforto institucional. Ou seja, a nossa missão, a missão que Deus deu para gente ganhar almas, para a gente multiplicar. Tem tanta gente precisando de consolo, de abraço, de acolhimento dentro da igreja e às vezes não estão em célula. E é difícil a gente ver, tanto que a gente, aqui mesmo nesse curso, tem um monte de gente que a gente nem conhecia pelo nome, só conhecia de vista porque é de outra supervisão. Então, assim, dentro da igreja, a gente precisa entender que a nossa missão, ela está acima da nossa conveniência, da tradição que recebemos. Ah, eu vim de uma igreja que lá não tinha célula, eu não quero saber de célula, embora essa igreja aqui é de célula, mas eu quero chegar um pouquinho depois do louvor, ouvir a palavra, entregar meu dízimo e sair um pouquinho antes. Que às vezes é essa visão das pessoas que estão vindo para a nossa igreja. Ou então que não querem saber de célula. Enfim. E aí a nossa missão é ir atrás dessas pessoas. Uma recomendação que o autor diz: que o livro seja lido com o espírito de oração e abertura ao agir de Deus. Então, quando vocês receberem esse material, que vocês tenham esse espírito de oração, primeiro, Deus, fala comigo. E que você esteja aberto para o agir de Deus, para a mudança que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. Ele sugere que o conteúdo seja compartilhado em grupos, liderança ou equipe ministeriais, pois a multiplicação não é um chamado individualista, mas comunitário. Toda a sua célula precisa estar claro para ela que ali não é só um grupo de amigos. Ali é um lugar que é como o Fábio fala, é um rio. Passou e tá fluindo, tá fluindo. Não pode, sua célula não pode ser uma represa. Vou ficar aqui com o meu grupinho e aqui tá bom. Não, a sua célula tem que ser um rio. Um rio que vai fluindo para outras células, para outras casas, para a própria igreja mesmo, e vai fluindo e formando novas células. A leitura isolada pode gerar só informação. A leitura em comunhão gera transformação. Então, se você pegasse esse livro e lesse sozinho na sua casa, ia te gerar só informação. Mas como nós estamos aqui em grupo, num grupo, ela vai gerar transformação em cada uma das supervisões, em cada uma das pessoas que está aqui nessa noite. A recomendação reforça que multiplicar começa no coração do líder. Antes de mudar estruturas, programas ou métodos, é necessário permitir que Deus trate motivações, medo e resistências internas. A multiplicação verdadeira não nasce da pressão externa, mas da convicção espiritual profunda. Por quê? Se o líder não tem um coração que ele quer alcançar mais, que ele quer alcançar mais vidas, que ele quer discipular aquelas pessoas que estão na célula para que elas também alcancem vidas, aquela célula vai continuar pequena ou grande demais, sem ninguém querer sair de lá, sem vida, sem fluir. Queremos mudar o mundo mudando a história de uma igreja. Nesse tópico, o autor afirma que a transformação do mundo passa inevitavelmente pela igreja local, vivendo plenamente o seu propósito. E como nós vamos saber que nós estamos vivendo plenamente o nosso propósito? Quando a gente estiver alcançando pessoas e formando discípulos. Muitas igrejas desejam impacto social e espiritual, mas continuam presas a modelos que priorizam manutenção e autopreservação. Para mudar o mundo, é preciso primeiro mudar a forma como a igreja entende sua missão.
O autor destaca que Deus escolheu a igreja como um instrumento de transformação, e isso exige uma postura intencional. Não basta desejar crescimento e relevância, é necessário alinhar a visão, liderança e prática ao propósito do reino. Mudar a história de uma igreja significa romper com a estagnação e assumir compromisso que gera discípulos que também façam discípulos, que foi o que eu acabei de mencionar agora. Aí, essa foi só a introdução, o prefácio. Aí, no primeiro capítulo, diz assim: multiplicação é vida. Nesse capítulo, a multiplicação é apresentada como um princípio essencial da vida criada por Deus. Tudo que possui vida saudável cresce e se multiplica. Então, uma célula saudável, ela cresce e se multiplica. Se a célula não está crescendo e se multiplicando, tem algo de errado lá. É, tem que haver uma reflexão, colocar uma lupa. A resistência está comigo, que sou líder? A resistência está nas pessoas que não entendeu o chamado, não entendeu a nossa missão? A missão não é só do líder, a missão é de todo mundo que participa da célula. Todos nós temos uma missão, recebemos essa missão. Tudo que possui vida saudável cresce e se multiplica. Quando não há multiplicação, há um sinal claro de que algo não está funcionando corretamente. O autor aplica esse princípio diretamente à igreja, afirmando que a estagnação espiritual jamais deve ser considerada normal. A gente não pode normalizar, né? Nas outras supervisões também tem célula que não se multiplicou. Não, isso não é normal. Ele confronta a ideia de que uma igreja pode ser saudável apenas por querer manter sua atividade em funcionamento. Programação, organização e estabilidade são importantes, mas não substituem a missão. Manutenção não é sinônimo de vida. A igreja viva é aquela que gera novos discípulos de forma constante e natural. Então, se você tiver que anotar uma frase, é essa. A igreja viva é aquela que gera novos discípulos de forma constante e natural. O capítulo reforma que a multiplicação não deve ser forçada. Reforça. Como? O capítulo E reforça. eu falei o quê? Reforma. Ah, desculpa. Vou ler de novo, gente. O capítulo reforça que a multiplicação não deve ser forçada, mas também não pode ser negligenciada. Ela é fruto de um ambiente saudável, onde pessoas são cuidadas, discipuladas e encorajadas a cuidar de outras. Então, se você participa de uma célula, ou se você é o dirigente de uma célula, essa questão tem que estar clara para as pessoas. E às vezes não está claro para as pessoas que a célula tem que ser dessa forma. A igreja viva é aquela que gera novos discípulos de forma constante e natural. Quando a igreja vive esse princípio, a multiplicação deixa de ser um peso e passa a ser uma consequência natural da vida espiritual. A gente viu muito isso, a gente acompanhou um pouco, abrindo aqui um parênteses, na célula da Débora e do Devani. Sendo. Na célula. Na célula da Débora e do Devani, que a célula deles ficava grande, aí chegava lá, num determinado momento, ela falava: seis para cá, seis para lá, agora vocês são uma nova célula. Flui. E o negócio fluía, né? Então, era gerando vida, era gerando vida totalmente. E isso é muito interessante. Isso é natural. Não pode ficar birrento, de bico, porque saiu da célula, porque multiplicou. Isso é vida natural e espiritual. O que a Bíblia diz sobre a multiplicação? Isso é bom a gente saber. Nessa parte, o autor fundamenta a multiplicação de maneira bíblica, mostrando que esse princípio está presente desde o início das Escrituras. Em Gênesis, Deus ordena que a criação frutifique e se multiplique. Esse mandamento revela o desejo de Deus de ver a vida se expandir. Assim também dentro da igreja, né? No Novo Testamento, Jesus reforça esse princípio ao investir profundamente em poucos discípulos, com a expectativa clara de que eles fariam outros discípulos. Ou seja, a grande comissão não é apenas um convite, mas uma ordem direta de Jesus. O autor deixa claro que multiplicar não é uma opção estratégica da igreja moderna, mas uma responsabilidade bíblica confiada por Cristo a todos nós que estamos aqui, a igreja do Senhor. Aqui comparamos o reino de Deus. Com base nas parábolas de Jesus, o autor mostra que o reino de Deus cresce de forma orgânica e progressiva.
Jesus compara o reino a sementes, fermentos e processos aparentemente pequenos, mas cheios de potencial. O crescimento do reino não depende de visibilidade imediata, mas de fidelidade no processo. Essa perspectiva ajuda a igreja a não desprezar pequenos começos. A multiplicação acontece quando líderes e discípulos permanecem fiéis no cuidado com as pessoas, mas quando os resultados parecem lentos, o reino cresce de forma consistente quando cada pessoa assume o seu papel no processo. Ou seja, como Deus comparou ali a coisas pequenas, ainda que a célula esteja pequena, mas se ela estiver cumprindo o papel dela, que é formar discípulos, logo, logo vai crescer, porque todos vão entender a missão, e todos vão atrás de almas, e todos vão cuidar de pessoas. Uma boa manutenção não é suficiente. Neste ponto, o autor faz uma advertência direta: manter não é o mesmo que avançar. Muitas igrejas se tornam excelentes em preservar estruturas, programas e tradições, mas perde o senso de missão. A manutenção pode garantir sobrevivência, mas não gera expansão do reino. O pastor Davis falou uma vez que ele já vai há uns 10, 12 anos na mesma igreja pregar e todas as vezes, há mais de 10, 12 anos, tem as mesmas quantidades de pessoas, 120 pessoas no máximo. E aí tá diminuindo porque o povo tá envelhecendo e tá morrendo. Né, Tatinha? Ele falou isso no culto, acho que vocês devem ter ouvido. Por quê? Porque eles entraram nesse esquema de manter e sobreviver, mas não expandir o reino. Então, é só um exemplo prático daquilo que o nosso pastor já nos falou. O autor enfatiza que a igreja foi chamada para viver em movimento. A missão exige fé, risco e disposição para sair da zona de conforto. Aí, aqui eu queria parar um pouquinho. Por que que a nossa missão exige fé, risco e disposição para sair da zona de conforto? Porque, assim, quando a gente vai desafiar alguém para ser líder, ou fala que está sonhando com a pessoa já entra num medo. Ah, eu não estou preparado, eu não consigo. Ah, eu não. Será que eu tenho essa competência toda? Ou então ela começa a dar desculpas, né? E por quê? Porque ela não entendeu a missão e o propósito da vida dela. Quando ela entender de fato que essa é a missão e o propósito, ela vai querer. Não tem como não querer agradar o Senhor. Faz a pergunta, pede para eles anotarem e ver se alguém quer responder. Tá. É, Perguntas agora. e uma igreja em movimento não é só uma igreja de eventos. É uma igreja que usa o evento para o evangelismo. Usa o evento para buscar pessoas. Né? E o nosso pastor sempre fala que quando a gente faz algum tipo de evento na igreja, que vai convidar pessoas, a gente precisa dar atenção para esses visitantes. A gente não pode continuar nas mesmas rodinhas. A gente tem que buscar dar atenção para os visitantes que o Senhor enviou para lá, para que ele possa se sentir acolhido e possa voltar mais vezes. Então, o movimento, às vezes, um pouco de movimento que acontece dentro da igreja, que nem vai acontecer o comunal com os jovens. Vai haver aí o futebol, então é agregando as pessoas. Isso, eu vou falar. Obrigada, deixei. Nisso. O autor enfatiza que a igreja foi chamada para viver em movimento. A missão exige fé, risco e disposição para sair da zona de conforto. Então, um novo líder ele precisa ter fé, querer correr o risco e ter disposição para sair da zona de conforto, porque é o cara que vai ter que orar, que vai ter que jejuar, que vai ter que ler boletim, preparar, que vai ter que buscar Deus, que vai ter que responder mensagem. Então precisa de tudo isso. E acima de tudo, saber que você está cumprindo o chamado de Deus. Quando a igreja se contenta apenas em manter o que já existe, ela deixa de cumprir plenamente o propósito para qual foi criada. Multiplicação exige visão, coragem e obediência. Então, as multiplicações das células, e nós precisamos disso, né? Dentro da nossa célula. Visão do líder, coragem e obediência de quem foi desafiado. Agora, eu tenho algumas perguntinhas aqui, caminhando para o final. Quem quiser, levanta a mãozinha assim e responde. Quando você pensa em multiplicação, o que vem primeiro à sua mente? Estratégia ou princípio espiritual? E por quê?
Quem quiser responder, pode responder. Um de cada Um vez, de hein? cada vez. Levanta a mãozinha e responde. Repete a pergunta Bem, bem devagar. quando você pensa em multiplicação, o que vem primeiro à sua mente? Estratégia ou princípio espiritual? Quem quer responder? Um de cada vez. Ninguém? Então eu mesmo vou responder para ganhar tempo. De acordo com o livro, a multiplicação deve ser entendida primeiramente como um princípio espiritual e não como uma estratégia. Antes de ser algo que a igreja faz, a multiplicação é algo que a igreja é, porque ela está ligada à própria natureza da vida criada por Deus. Estratégia podem ajudar, mas ela só funciona quando nasce de um coração alinhado com esse princípio. A gente até tem estratégias, né? Mas se não tiver com o coração alinhado, o autor deixa claro que quando a multiplicação é tratada apenas como método, ela se torna pesada, artificial e passageira. Quando é compreendida como princípio espiritual, ela acontece de forma natural como resultado de uma vida saudável. Essa é a resposta. Alguém quer comentar? Alguém quer comentar alguma coisa em cima? Não? Vamos lá. A Pergunta. segunda pergunta, valendo o rodízio do Fábio. Quem sabe qual é o rodízio do Fábio? Ele diz que é o rodízio de oração. Em nossa realidade atual, você diria que a multiplicação é vista como prioridade ou consequência opcional? Essa tá mais difícil. Ah, o Devani falou que quer responder. Cadê o Devani? Fala, Devani. Depende qual é o tipo do rodízio. Aí eu respondo. Se for rodízio só de oração, não. Se for um rodízio, entendeu? De jejum. A la carne. Ela carne. A É Débora pediu para rodízio de vocês oração. fazerem a pergunta de novo que ela quer responder. Em nossa realidade atual, você diria que a multiplicação é vista como prioridade ou consequência opcional? A minha ou a nossa igreja Nossa como um todo? igreja, como um Nossa todo. igreja, É. Uma coisa leva a outra. uma coisa leva a outra, né? Ai, Fale mais, eu fale respondi mais. isso. Eu vejo que nós somos muitas vezes, vou ser muito sincera, Janete, às vezes a gente se sente nessa coisa de ser obrigados, sabe, à multiplicação. Mas é bem como você comentou no início aí. Tem que ser algo natural, né? Mas a gente tende, como seres humanos, a nos acomodarmos, né? A gente fica esperando natural, esperando natural, esperando natural, e a gente coloca isso como uma desculpa. Eu digo isso de mim mesma, tá, gente? A gente meio que veste essa roupa aí da desculpa de não, tem que ser natural, e a gente acaba se acomodando, né? Então você tem que ter estratégias, você tem que ter, né? Ah, mas não é uma empresa. Eu digo o que passa, as perguntas que passam na minha cabeça, sabe? Mas não é uma empresa. Você não pode olhar para um grupo de pessoas como uma empresa, né? Que você tem que ter metas, estratégias e tem que ter relatórios, tem que ter uma série de protocolos aí que é cansativo e muitas vezes é chato. Mas se não tivermos isso, a gente tende a cair nessa coisa Mesmice. de tá indo tudo Na bem, estagnação, né, que ele fala, da estagnação. estagnação, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Eu vou ser muito sincera. O pastor Davis disse uma frase nesse culto que eu gostei tanto, porque eu sempre identifiquei célula como isso. Célula é um grupo de edificação. As pessoas, infelizmente, enxergam, não é infelizmente, mas tem o 8 e o 80. Tem gente que enxerga a célula somente como evangelístico, né? E eu estou do outro lado errado, que enxergo muitas células só como um local de edificar, de discipular, de crescer espiritualmente. E a gente precisa ter o equilíbrio desses dois pontos.
Precisa ser um lugar de edificação, de comunhão, mas eu não posso me acomodar somente com isso, porque a célula precisa também crescer, senão a gente se acomoda com muita facilidade, muita Sim, facilidade. é verdade, Débora. Falou bem. É, é isso. Vou deixar essa como sua resposta. Agora uma pergunta para todos os líderes, né? Como líder, você acredita que a igreja pode ser considerada saudável sem gerar novos discípulos? Por quê? Ó, essa, sabe quem quer responder essa aí? Deixa eu ver aqui, ó, ele tá louquinho para responder. Ah, essa o Ramiro, ó, o Ramiro levantou a mão, quer responder aí, ó. Um de cada vez, mas eu vi o Ramiro e o Emerson levantando a mão aí. Como líder, você acredita que a igreja pode ser considerada saudável sem gerar novos discípulos? Por quê? Claro que não, né? Claro que não, não Não. tem como, né? Centralizada numa pessoa só, porque não vai ter discípulo, então tá centralizada numa pessoa só o vice-deus, mais ninguém, né? Então aí fechou. É isso aí, Ramiro, ó, tá vendo? O autor afirma de forma Vou direta que a... complementar aqui, me desculpa, mas Ah, assim, se a gente entender isso, nós não nem lemos a Bíblia, E o porque o ID? grande, amém, mano? O grande mandamento do Senhor é ide e fazer isso, discípulos. exatamente. Se nós ficarmos parados, nós não estamos levando aquilo que o Senhor pediu para que a gente, quer dizer, pediu não. Cumprir o propósito. Ele deu uma ordem, porque é imperativo. Isso, Ide e fazei. exatamente, Devani. Muito bem colocado. O que mais te chamou a atenção na afirmação de que multiplicação é vida? Agora esse, vamos escolher quem vai responder. Quem estiver dormindo. Amor, pega quem tá dormindo. Ó, o povo fechando a cama, brincadeira. A Renata está dormindo. Renata, o que mais te chamou a atenção na afirmação de que multiplicação é vida? Multiplicação é vida porque gera mais vida. Quanto mais você tem mais pessoas novas são atraídas por estar junto, né? E vai crescendo, né? Eu acho que gera vida por isso, vai gerando discípulo, vai crescendo, vai multiplicando, e não pela obrigação, mas por criar mesmo. Quando a gente tinha, eu imagino que quando os mais antigos vão lembrar a gente tinha um bichinho que fazia um iogurte, vocês Sim, lembram? sim, Tinha que lembro. botar no leite. Aham. Aí você botava no leite, no outro dia tinha que botar no leite de novo, e botar no leite de novo, e botar. E se você ia multiplicando, multiplicando, ia crescendo. E ele ia gerando mais e mais iogurte. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Assim como ovelha gera ovelha, e aí vai criando. E se você não colocasse aquela bactéria, né, em outro leite, ela morria. Então, uma célula que não gera outra célula, ela vai morrendo aos poucos e aí não gera vida. É assim, eu entendo assim. Boa. Ah, ele colocou uma frase aqui, né? O autor afirma que a multiplicação não é algo extra, mas um sinal essencial de vida espiritual. A ideia de que a estagnação não é neutra, mas é um sintoma de doença espiritual. Confronta diretamente modelos de igrejas acomodados. Outro ponto marcante é entender que a multiplicação não se resume só em números, mas a vidas que geram outras vidas. Isso muda completamente o foco. Não se trata de crescer por crescer, mas de cumprir o propósito para qual a igreja foi criada, onde a vida verdadeira, a multiplicação acontece naturalmente. Esse é o fim, né? Se alguém quer Aqui. falar Eu isso. queria. Eu achei muito rico esse início, né? Esse capítulo, esse início. É um pouco rápido, porque a gente não pode passar de 1 hora e meia, né? De curso. A gente tem das 8 às 9h30, a gente está até que num horário bom aí, mas eu queria que vocês, sem ficar com vergonha, a gente está tudo aqui aprendendo junto, né? Aqui não tem um mais sábio, um menos sábio, aqui tá todo mundo no mesmo barco. Se a gente tivesse com tudo excelente, a gente não precisava estar aqui essa noite.
né? Se a nossa célula estivesse fluindo, se a igreja estivesse fluindo de vento em popa, não precisaria de estarmos aqui. Mas qualquer coisa que você achou relevante de tudo que foi falado, do que a G falou, do que eu falei, qualquer coisa que você tenha anotado, que você queira contribuir com a gente, é só você levantar a mãozinha e destravar o seu microfone. Ó, um de cada vez, hein, pessoal? Senão dá bagunça. Posso falar? Pode? O que mais, assim, de tudo que é uma benção, eu acho que os outros encontros vão ser melhores, que a gente já vai ter o material na mão, né, para a gente ter lido e acompanhado, porque é muita informação, né? Foi muita informação aí. Tudo coisa que a gente sabe, que a gente conhece, mas ao mesmo tempo tudo coisa muito rica. E o que mais assim gritou para mim foi uma frase que a Janete comentou e falou assim: sabe por que as pessoas não querem assumir células? Porque a gente está tendo muito esse problema, né? De muita gente, principalmente gente mais velha, pessoas que vêm de outros ministérios, que se achegam a nós e não querem assumir, pessoas maduras, pessoas cheias de conhecimento, pessoas que estão tão prontas, na verdade, né? Mas não querem assumir nenhum grupo, né? E o autor falava aqui, porque eles não entenderam isso como um chamado e um propósito de vida, não enxergaram isso como uma missão, né? As pessoas, infelizmente, elas acham que simplesmente ir para a igreja, receber, ir para a célula, receber lá o conteúdo, ter a comunhão, ter o tempo de edificação, babá, tá muito bom. Mas trazer a responsabilidade para si não querem, porque não entendem isso como um chamado de Deus e uma missão de Deus, não só para o dirigente de célula, mas é uma missão para todos os membros da célula. Ô, Débora, me perdoa, só que eu perdi o começo, agiu aqui e voltou. Não sei se O você... seu travou, por isso que eu perguntei 2 vezes, está ouvido, mas acho que foi só o seu que travou. Quer que eu repita? Eu quero, eu quero, que deve ser importante. Eu falei, o que mais me chamou a atenção? Primeiro, eu falei que é necessário a gente ter acesso ao conteúdo, que aí sim vai ser mais rico, Sim. porque quando chegar na hora do encontro, a gente já deu uma lida, porque é muita informação, muita informação, Sim. E tudo muita informação, muito importante, né? Porque quando é só muita informação, a gente deixa passar, mas é tudo muita informação, muito importante. Sim. Então, acho que as próximas vai ser mais legal para a gente acompanhar. Né? Mas de tudo que eu recebi, o que mais gritou assim dentro de mim foi uma frase que você comentou no livro, que falava assim, que por que as pessoas não querem assumir, né, liderança, não quer assumir, conduzir uma... Eu não gosto da palavra líder, então eu tenho uma dificuldade de falar, mas assim, não querem, né, assumir um grupo, serem dirigentes, conduzirem um grupo, porque eles não enxergam isso como uma missão para a vida deles, né? E eu falava que a gente está tendo muito esse problema de células cheias, células inchadas, a minha, tá, gente? Cheias de pessoas que têm muito conhecimento, muita bagagem, muito dom, muita unção, babá. Vamos multiplicar. Não. Então, porque ela não enxerga isso como um propósito de Deus na vida dela, porque, na verdade, o propósito e o chamado é para todos. Mas, infelizmente, as pessoas tendem a enxergar que não, é para o outro. Eu estou aqui só para receber. Só para receber. Então, isso me entristece. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Pessoal, um comentário só. Estão ouvindo? Então, Maurício, pode falar, Maurício. Sobre a última célula que nós tivemos aqui, a nossa célula não é presencial, é EAD. E o último boletim fala sobre. Eu quero só comentar sobre o que é importante, o que é a importância da célula, de ter uma célula, né? A minha célula não é tão numerosa assim, mas acontece muita coisa legal. Esse último boletim falava muito sobre tristeza e tudo mais, né? E a Carol fez um comentário sobre depressão e tal, e sobre tristeza. E tinha um participante, e tem um participante nosso, da nossa célula, o cara, ele rasgou-se o coração, ele falou tanta coisa, meu, que ele estava assim, sentindo, de amargura, então ele começou a pôr tudo aquilo para fora. Então a gente vê aquilo ali,
a célula sendo um instrumento para a pessoa se libertar de determinadas coisas, né? Que estão fazendo mal, às vezes, para a gente. E quando existe essa união e com o tempo, a pessoa vai pegando aquela intimidade Sim, e ela se sentiu à vontade para expor ali um problema. Eu achei aquilo tão maravilhoso, tão bacana. E, e é isso. Célula é isso, é compartilhar dos problemas, das alegrias, das tristezas, né? É um comentário que eu queria fazer que me veio à mente aqui agora, foi que me chamou muita atenção Muito e eu bom. fiquei muito feliz e satisfeito com tudo aquilo e eu vi o agir de Deus ali na vida daquela pessoa e da Carol também que lançou a semente, né? E o cara, puf, se abriu e foi maravilhoso. E célula é isso, é maravilhosa. bênção. Eita, Alguém? gente. Alguém quer falar alguma coisa? Muito bom, viu? Maurício, você abrir isso aí com a gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu, Fala, Marcelão. o ponto que ficou forte aí no curso foi essa fala que a pessoa não entendeu o seu chamado, né? Quando a gente fala que isso é bíblico, está na Bíblia, né? O Devani citou até e de fazer discípulos, isso é um Sim. chamado de Deus, né? A gente entende o significado, né? Até o que é um lema da nossa igreja, né? A gente vai lá, faz o discípulo e o discípulo daqui a pouco vai criar e fazer outro discípulo. Se todos tiverem essa mentalidade, todo mundo vai ser um líder, né? Então, é algo que a gente tem que batalhar. Como a Débora disse, outros vêm de outras denominações, elas têm que entender que a nossa visão é essa, não é entrar ali só se alimentar e ir embora. A gente está ali para entrar, aprender e colocar em prática. É isso. Isso. Muito bom. Muito bom, Marcelo. Ô, gente, e mais alguém quer falar? Eu, Fala, Rê. eu quero falar da primeira parte que a G falou, que ela falou sobre o outro livro, né? Que a gente vai Valores tratar negociáveis. bastante. O primeiro livro vai tratar sobre os valores negociáveis, e o segundo vai tratar da parte mais da célula, né? E ele traz nessa abertura aí o que são valores inegociáveis, né? E aí eu sei que ela já falou, mas é algo que ficou bem forte no meu coração, é isso. Que quando a gente tem um valor, e para a gente ele é tão precioso que nada faz a gente mudar. A gente não negocia por nada, né? E qualquer coisa que venha sobre nós, seja tribulação, seja dificuldade, seja problemas, a gente não levanta o pé daquilo, a gente não arreda o pé, a gente não larga aquilo por nada. E a gente tem deixado dos nossos valores espirituais por qualquer coisa, às vezes, né? Às vezes a gente tem deixado, às vezes, de buscar a Deus, de orar. Então a gente vai falar muito disso, né, no decorrer do curso, porque vai tratar dos princípios de oração, né, de leitura da palavra, que são os valores negociáveis de todo Isso. cristão. E a gente tem deixado esses valores, né? E como a introdução é muito pontual sobre isso, né? Uma coisa para a gente pensar quais são esses valores da gente. A gente tem, né? Às vezes a gente fala assim, isso eu aprendi com a minha mãe, isso eu aprendi com o meu pai. E o que nós temos aprendido com o Senhor, são valores que a gente traz, né? E a gente tem Sim. deixado eles por coisas assim, né? Tem deixado, né? A gente tem deixado de orar, a gente tem deixado de jejuar, a gente tem deixado de buscar na palavra, né? Às vezes por um problema, ou às vezes por uma aflição, às vezes por qualquer coisa, né? Então, valores inegociáveis. Então, essa palavra ficou bem forte assim no meu coração e ela traz um contexto muito rico, assim. Então, é para deixar aí uma introdução aí para os próximos capítulos. Legal. Joia. Ó, eu queria falar também, a minha esposa autorizou aqui, ela deixou, Uhum. ela me deu 30 segundos para falar. É assim, eu gostei muito da dinâmica do curso, porque está fazendo aí uma junção, né? Nós vamos aprender sobre dois livros simultaneamente.
E o primeiro livro, o Pastor Abe, ele tem uma frase que a maioria aí dos crentes velhos de igreja, aí, o Altair, a Shirley, Devani, o pessoal aí conhece. O Pastor Abe Uber fala assim que ovelha sadia gera muita cria, dá muita cria, gera muita ovelha, né? Então, o primeiro livro ele fala de princípios e valores, né? De coisas que vão gerar em nós um caráter saudável, uma conduta saudável, vai deixar o cristão mais sadio, mais saudável, né? Assim, espiritualmente falando. E qual vai ser a consequência de uma vida saudável, né? Pautada nos princípios e valores do reino de Deus? Vai ser uma vida frutífera, Frutífera. né? Ele vai entender que o chamado dele é ganhar vidas, é formar discípulos, né? É multiplicar. Então percebe que os dois livros eles estão ligados. E se nós estudarmos aí com o coração aberto, né, nós orarmos em cima de cada capítulo, né, tiver fome e sede para aprender essas lições, eu acho que nós vamos relembrar de princípios e valores fundamentais Que para precisamos ser de um praticar. cristão espiritualmente falando maduro, saudável, e isso vai nos levar a multiplicar, né? As nossas células vão se multiplicar. Então achei isso muito bacana e gostaria que você guardasse isso aí no seu coração. Mais alguém quer falar? Ó, Eu alguém queria. levantou a mão aqui, ó, o Leandro. Leandro. Isso, boa noite, boa noite. Boa noite, Leandro. Eu, é justamente isso que o pastor falou mesmo, né? Eu acho que o princípio princípios inegociáveis vai acabar tendo a questão uma consequência da multiplicação, né? Mas eu acho que o que o pastor fala, né? A célula tem a cara do líder, né? A célula tem a cara do líder. Então, muitas vezes a gente levar a célula de forma realmente com amor, né? Com dedicação, com zelo. Às vezes, dia de chuva, poxa, vamos fazer online. Às vezes a gente acaba abrindo uma, um, um- uma, uma exceção ou outra, mas assim, o ideal é que a célula seja realmente presencial, né? E tem casos que não dá, tal, a gente entende, mas as pessoas, e até as pessoas acabam percebendo também quando a gente não tem uma certa frequência, ou então não leva com muito afinco, mas e às vezes também compartilhar com as nossas dificuldades, até de célula mesmo, com os, com os líderes acima de nós, né? Porque se a gente começa a mostrar para os membros as dificuldades que a gente tem, poxa, ele vai falar, poxa, liderar célula é só isso, é só bucha, é só isso. Às vezes eles nem têm vontade também de liderar, né? Mas de compartilhar as dificuldades que a gente tem, às vezes, com superiores mesmo, que é o correto, né? Porque senão eles acabam vendo mais problemas do que realmente. E célula é bênção, né? Eu já estou bastante tempo na célula, a célula me ajudou bastante e é uma bênção servir a célula, estar na célula, né? E até eu tenho um livro, o outro que a gente compartilhou no outro curso, que tem que ter adoração, é, tem que ter compartilhamento da palavra, edificação, mas é muito que a Débora comentou também, né? Porque senão a gente às vezes deixa de forma meio que orgânica, mas não estipula uma data de multiplicação igual. Eu achei interessante, né? Poxa, estipula uma data de multiplicação para que aconteça. Não é uma organização igual uma empresa, mas você tem que ter, além dos valores inegociáveis, você tem que ter uma meta estabelecida, orar sobre aquilo, jejuar, buscar mesmo para que a coisa aconteça. Senão, fica muito a Deus dará, vamos dizer assim, né? Sim, bem colocado. Legal vocês pontuarem isso. Ai, pontuarem isso, né? Mais alguém quer falar? E o tempo, tá bem? Tempo? Tá. Não? Então, hoje, você consegue tirar foto? O pastor pediu para tirar foto. Quem puder abrir a câmera, faz um sorriso Consigo. bem bonito, penteia A o gente só cabelo, se precisa, apruma. como a gente precisa ter o controle de presença, a gente só precisa identificar, porque tem duas Sandra. É a Sandrona ou é a Sandra Florentino?
A Sandra Florentino está presente, a outra Sandra eu não vi. Tem duas Sandra. Ah, é a Sandra Florentino, a Sandra Machado, será? Acho que Machado. é a Sandra Machado, é isso. Então, A a Sandra Sandra Machado. Florentino e a Sandra Machado. iPhone é a Soninha e tem um que tá como Xiaomi. Cadê? É o, Deixa eu ver. é o Tiago, não é? O esposo da Denise. É, o Thiago. E Lucas é o Lucas Azevedo, é isso mesmo. Então, eram esses que nós estávamos em dúvida. Então, olha, vamos tirar as fotos. Como vocês não sabem, são 3 telas. Como ninguém sabe qual tela você está, então você vai ter que continuar sorrindo aí por alguns segundos. Até Vai lá. dá cãibra no maxilar. É, a primeira. 1, 2, 3 e. Espera aí, que agora eu vou copiar e colar lá. Tá, pode relaxar um pouquinho até eu colocar lá na. Como é o nome dele? Esqueci. Sandra. Sandra. Tá filmando, G? Não, é que tem que copiar e colar, né? Pronto, agora a segunda tela. Vai lá, sorria de novo aí, porque você não sabe onde você está. Vai, Douglinha. Sorri aí, Douglinha. 1, 2, 3, já. Espera aí, pode relaxar um pouquinho. E agora a terceira tela. Agora é o Ataílson. Débora. Terceira tela. David Stephanie está aqui. Vai lá. Os 3 e. Oi. Ai, Jesus. Pronto. Pronto. 3 Gente, telas seguradas. a gente vai disponibilizar o material, tá, para vocês. E agora eu queria pedir para Shirley orar pela nossa reunião, por todos nós, pelas nossas famílias Amém. e os Paizinho pastores também. querido, pode ir? Amém, Jesus? Senhor, eu quero te agradecer por este momento, Pai. Dizer que é uma satisfação do nosso coração poder estar aqui aprendendo um pouco mais, Senhor. Longe de nós acharmos que já somos suficientemente capazes de fazer qualquer coisa. Nós estamos aqui cada dia mais para crescer e aprender uns com os outros. Eu tenho certeza que no decorrer deste curso, Senhor, nós vamos sair aperfeiçoados, fortalecidos, com uma visão nova, Senhor, do reino. E o Senhor fará grandes coisas através de nós, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, captar tudo aquilo que o Senhor quer falar, que não fique somente na nossa mente ou no papel, mas que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendermos aqui, Senhor. E que podemos cada vez mais estar dispostos, Senhor, a dedicar o nosso tempo para o crescimento do teu reino. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que ministraram essa palavra, pela capacidade que o Senhor deu a eles. Obrigado por cada um que esteve aqui neste momento, Senhor, para aprender, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E se tem alguém lá da sua célula que você, né, sonha, desafia também a fazer parte desse curso, né? Que vai ser bem rico também. Tá bom? Depois a gente vai mandar também as datas, né, Janete? Lá no grupo. As datas também. E não tem problema se a pessoa entrar na segunda aula, porque essa aula foi gravada. É só pedir para a gente o acesso e a gente vai liberar para quem justificar aí a falta, tá bom? Porque senão, né, irmãos, se for para todo mundo, aí vira bagunça. Então, para quem justificar a falta, a gente libera, tá bom? Beleza. Deus abençoe você. Quem quer falar? Altair? Não? Não? Deus abençoe, bom descanso a todos, que tenham uma noite de sono renovadora em nome de Jesus, viu? Boa Boa noite! noite. Boa noite, Beijão! graça e paz. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite!